Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 335, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Seu podcast semanal trazendo a síntese da geopolítica dessa semana. Lembrando, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, já disponível YouTube, Spotify, Apple Podcast, outras mídias também de podcast. E o Conexão Geo também disponível no Instagram, Facebook, X, temos página nessas mídias, e onde eu procuro postar diariamente alguma informação nova, compartilhar com vocês algum fato novo no cenário internacional, e também, quase todos os dias, o Minuto Conexão Geo, que vocês também já conhecem, normalmente tratando de um ou dois fatos mais importantes daquele dia. Bom, vamos lá. Assunto mais importante da semana, sem dúvida nenhuma, muito preocupado, questão do conflito entre Índia e Paquistão. Eu já venho falando com vocês isso. Teve aquele atentado terrorista no dia 22 de outubro, lá na Caxemira indiana, 26 mortos. Desde aquele dia eu venho alertando a vocês que essa situação entre Índia e Paquistão não é uma situação qualquer. Os dois países têm um histórico, desde 1947, um histórico de vários conflitos, de várias crises. É impressionante o que um fala sobre o outro, né, nas suas respectivas mídias. É só acessar os jornais, tanto de Índia como de Paquistão, para vocês entenderem um pouco melhor o ódio que existe entre esses dois países. E com o evento do dia 22 de abril, a coisa não tinha outra maneira, né? Ia realmente escalar para algo maior. O problema é que quando escala, quando aumenta de tensão, quando a coisa começa ataque daqui, ataque dali, a gente não tem como prever o que pode acontecer. No início, a Índia tomou aquela atitude mais cautelosa, cancelou a participação da Índia naquele acordo na gestão dos rios, né? Porque os rios passam primeiro pela Índia para chegar até o Paquistão, algo importante. Retirou o pessoal diplomático lá da embaixada da Índia no Paquistão, expulsou os paquistaneses também da Índia. Aí o Paquistão cortou a passagem de aviões pelo espaço aéreo paquistanês indo para a Índia, aí a Índia cortou comércio com o Paquistão. Então, depois do dia 22, nós vimos ali alguns dias de movimentos mais nesse nível, de parte comercial e também nessa parte política. Só que essa semana, na noite de 6 para 7, né, de terça para quarta-feira, na verdade já era quarta-feira lá, né? Começou no dia 6 aqui para nós, em função do fuso horário, mas já era madrugada, já era 7 lá na Índia e no Paquistão. A Índia atacando 9 posições dentro da Caxemira paquistanesa e também no Paquistão. A Índia alegou que todas essas localidades eram locais de treinamento das células terroristas paquistanesas, que, segundo a Índia, são apoiadas pelo governo do Paquistão. O Paquistão nega isso. O Paquistão cobrou da Índia provas de que o Paquistão estava efetivamente envolvido com o atentado do dia 22 de abril. O governo indiano não expôs provas claras de que o governo do Paquistão estava realmente por trás ou apoiando de alguma forma o grupo terrorista que perpetrou aqueles ataques do dia 22 de abril. Então, o ataque aconteceu, esse ataque da Índia contra essas posições no Paquistão. O Paquistão afirmou que civis morreram, crianças morreram, mesquitas foram destruídas, não eram centros de treinamento de terroristas. Aí começou, obviamente, essa guerra de informações. A artilharia dos dois lados, que vocês estavam acompanhando aqui no Conexão Geo, já estavam no nível de armas portáteis. Elas robusteceram, armas de maior calibre, lá na fronteira da Caxemira, de uma Caxemira com a outra. E aí, o Paquistão dizendo que tinha batido aviões indianos. Os aviões indianos, segundo a Índia, não entraram no espaço aéreo paquistanês, lançaram os mísseis para dentro do Paquistão, mas a partir do território indiano. O Paquistão disse que abateu aviões indianos, inclusive Rafale, fabricados na França. E isso foi de 6 para 7. E de 7 para 8 a coisa escalou mais um pouco. Ataques paquistaneses em bases indianas, instalações militares da Índia. A Índia também atacou radares antiaéreos de defesa, sistemas de defesa antiaéreo do Paquistão, no Paquistão, inclusive perto da capital Islamabad, da cidade de Lahore, que é a segunda maior cidade do Paquistão.
Então a coisa foi escalando de um tal jeito e ontem à noite, de ontem para hoje, nós tivemos um forte ataque do Paquistão contra a Índia. Várias localidades, vários aeroportos indianos fechados, blackout geral em várias cidades da Índia. Nós ainda não temos o número exato de mortos, de feridos, o tamanho do estrago feito pelo Paquistão na Índia, e também sabemos que a Índia retalhou, né? Tem informações de que a Índia retalhou, atacou a Força Aérea Paquistanesa, etc., bateu drones, muita guerra de drones. Isso é algo que também depois nós vamos tentar aí obter mais informações sobre as quantidades dos drones. Os números aí variam muito pela fonte de informação, quantos drones cada país usou contra o outro. Ou seja, situação muito crítica, não tenho ideia de como isso vai acabar. Lembrando que são 2 países nucleares e temos que ficar de olho, temos que acompanhar. E é impressionante como a impressão que eu fico vendo a mídia, principalmente a nossa mídia aqui do Brasil e do Ocidente, é que a situação lá da Índia e do Paquistão não é tão séria como é. É lógico que, quando a gente pensa que são 2 países nucleares, a primeira coisa que vem à cabeça é que eles não vão aumentar isso, porque, obviamente, não vão utilizar a arma nuclear, porque seria um absurdo. Mas, gente, essas coisas fogem do controle. Dependendo do estrago, um míssil desse cai numa região errada, mata uma quantidade maior de pessoas. Não dá para a gente cravar que não pode ser efetivamente, eventualmente, utilizada uma arma nuclear. Então, situação muito séria, realmente muito séria. Nós estamos falando do país com a maior população do planeta, que é a Índia, com um país que tem 240 milhões de habitantes, né, maior do que o Brasil em população, que é o Paquistão. Vamos seguir de olho, vamos acompanhar a situação realmente muito crítica. Outra situação que estamos acompanhando essa semana, fortíssimo, começou no domingo, né? Vocês que acompanham a gente aqui no Conexão Gel, no domingo fiz um Minuto Conexão Gel informando de um míssil dos Houthis, aquele grupo xiita lá no Iêmen, Houthis apoiado pelo Irã. Vocês estão acompanhando isso, vocês sabem disso. Esse míssil atingiu o aeroporto Ben Gurion, o principal aeroporto de Israel. Por sorte, muita sorte, esse míssil não atingiu o terminal, nem os aviões que estavam na pista, acertou as proximidades do estacionamento. Esse míssil não conseguiu ser interceptado pela defesa antiaérea israelense tão famosa. Isso foi no domingo passado. E aí, na segunda-feira à noite, Israel veio com tudo em cima do porto lá de Hodeida, que é o principal porto utilizado pelos Houthis, onde eles recebem combustível, onde eles recebem, tudo indica, né, onde eles recebem a ajuda do Irã. E no dia seguinte, na terça-feira, fez novo ataque muito forte ao aeroporto de Sana. Sana é a capital do Iêmen, tomada pelos Houthis há muitos anos atrás, então é a principal cidade dos Houthis lá no Iêmen, Sana, destruindo o aeroporto de Sana e com números de mortos e feridos que variam muito de acordo com as fontes. Então esse impacto dos ataques de segunda e terça-feira mexeram realmente com os Houthis, e na terça-feira à noite o Trump comentou de que os Houthis tinham proposto um cessar-fogo via Omã. Depois os Houthis negaram, disseram que foram os Estados Unidos que propuseram e até falaram que os Estados Unidos chegaram à conclusão que não dava para destruir os Houthis, etc. Os Houthis tentando aí fazer um discurso que não foi bem assim, mas na minha avaliação, com certeza, o ataque que Israel fez segunda e terça-feira, com o apoio dos Estados Unidos, foi definitivo, digamos assim, para os Houthis pedirem aí hastear essa bandeira branca com os Estados Unidos. Desde então, não tivemos ataque nem contra Israel, nem contra nenhum outro navio mercante naquela região. Isso de quarta até hoje. Vamos acompanhar, não sabemos se isso vai permanecer dessa forma, estamos de olho. Bom, estamos de olho, conflito Rússia-Ucrânia. Obviamente, troca de ataques de um lado, troca de ataques de outros durante a semana, e se aproximando do grande evento da semana, que é hoje, a parada do 9 de maio, né, o dia da vitória da União Soviética, então a União Soviética na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. É o principal feriado na Rússia, 80 anos da vitória da União Soviética, o Putin convidando vários líderes, na verdade os mais relevantes, o líder da China e o do Brasil,
depois tem Maduro, depois tem o presidente de Cuba e outros aí países menores, mas para o Putin, para a Rússia, é um feriado importantíssimo, mas mesmo assim muita troca de ataques de drones, de ataques de mísseis de um lado, de outro ao longo da semana, inclusive nesses últimos dias, nesses últimos 3, 4 dias, a Ucrânia concentrou seus esforços em atacar Moscou. Os aeroportos de Moscou fecharam várias vezes, prejudicando vários voos. Temos informações de Moscou, de brasileiros que estão em Moscou, voos atrasados, muita preocupação com o voo da comitiva brasileira, a comitiva principal do presidente. A princípio o voo dele não teve problema, mas outros da comitiva que foram por uma outra rota tiveram problemas, ficaram retidos no aeroporto de Dubai, ou seja, uma confusão danada, muita preocupação com relação a isso. E ontem nós acompanhamos a grande recepção. Na verdade, Xi Jinping e o presidente Lula chegaram na quarta-feira. Ontem, quinta-feira, teve um grande encontro do Xi Jinping com o Putin, pompa e circunstância. Xi Jinping, a 11ª visita dele a Moscou, e teve uma reunião bilateral, uma mesa bem comprida, né, da delegação russa com a delegação chinesa discutindo, e à noite também teve outros eventos. Mas essa recepção ao Xi Jinping, quem não viu o vídeo, veja o vídeo na internet de ontem, é bastante impressionante. E para mim ficou claro o seguinte: gente, é a 11ª visita do Xi Jinping a Moscou. Ele e Putin já se encontraram pessoalmente mais de 40 vezes. O Trump realmente, na minha avaliação, já está mudando a estratégia. Vamos lembrar que na semana passada, primeiro tivemos a primeira venda de armas do governo Trump para a Ucrânia, né? Todas as armas que estavam sendo fornecidas dos Estados Unidos para a Ucrânia eram de acordos da época do Biden. Então, semana passada, o primeiro acordo de novas armas e também o acordo sobre os minerais críticos. Eu falei isso no último podcast. E essa semana, o Giri Vance, já numa outra conferência, já começou a falar sobre a importância da parceria com a Europa, já começou a falar mal da Rússia, coisa que Trump e o Giri Vance não falavam. Então, esse evento que está acontecendo hoje, aconteceu ontem também, lá em Moscou, mostrando essa amizade toda entre o Putin e o Xi Jinping, na minha avaliação, vai mudar a postura do Trump em relação ao conflito. A tendência é que os Estados Unidos prossigam a ajuda contra a Ucrânia. Vai ficar cada vez mais difícil de termos um cessar-fogo naquela região, e a Rússia vai sofrer. A Rússia vai penar porque os Estados Unidos devem prosseguir enviando armamento. A Europa está muito fechada junto com a Ucrânia, isso já estava, vocês estavam acompanhando isso aqui no Conexão, né? O problema era o Trump tinha aquele grande plano de tentar tirar o Trump do colo, digamos assim. O Trump está tentando tirar o Putin do colo do Xi Jinping, ou seja, tirar a Rússia dessa aliança com a China, mas isso não vai ser possível. Essa aliança atual da Rússia com a China, ela não vai ser rompida, a não ser que, em função da guerra, em função do desgaste da Rússia em relação à guerra, a sociedade, a elite russa, tire o Putin do poder e coloque lá um outro líder que concorde em mudar de postura e se voltar para o Ocidente. Então, essa é uma situação aí muito importante. Isso aí, na minha avaliação, é um indicador de que a guerra não vai acabar tão cedo. A mais importante guerra na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, algo que temos realmente que seguir de olho. Também essa semana, lá em Moscou, um novo acordo assinado que me preocupa muito. Uma parceria estratégica firmada entre a Rússia e a Venezuela. Venezuela, entorno estratégico brasileiro, nosso vizinho, né? Foi assinado na quarta-feira. A Rússia só assinou um acordo desse tipo com China, Irã e Coreia do Norte. E agora
assinou quarta-feira com a Venezuela. Nós não temos detalhes sobre esse acordo. O que foi passado foi que esse acordo é muito direcionado para a questão de energia, né? Obviamente a Venezuela tem muito petróleo, a Venezuela tem um parque de extração de petróleo, refino de petróleo muito desgastado e, obviamente, com o aumento, a volta das sanções dos Estados Unidos ao petróleo venezuelano, a Venezuela precisa demais da Rússia. Vamos ver se a Rússia consegue efetivamente ajudar a Venezuela nisso, lembrando aí que tem uma questão de distância entre os dois países, né? E aí os Estados Unidos vão fazer o máximo possível para, inclusive, interceptar navios, então é algo que nós podemos ver aí num futuro próximo, a Marinha Americana interceptando navios petroleiros saindo da Venezuela e com direção à Rússia, para as refinarias russas e coisas desse tipo. Então vamos acompanhar. Vamos ficar de olho. Essa semana também, finalmente, o Friedrich Merz, o chanceler alemão, o novo chanceler alemão, foi confirmado. Como vocês sabem, já comentei com vocês, ele é de centro-direita, mas a centro-direita, o partido dele, não tinha conseguido a maioria necessária, teve que fazer uma coalizão com a centro-esquerda, do Olaf Scholz, que era o chanceler, né? E só que teve o Friedrich Merz tomou um susto na segunda-feira, porque na segunda-feira, na primeira votação, ele não conseguiu atingir o número mínimo de votos no parlamento alemão. E realmente estressou muito, mas na segunda votação ele já conseguiu os votos necessários e foi confirmado então como novo chanceler. Primeira visita do Friedrich Merz. Onde que ele visitou? França. Esteve com o Emmanuel Macron e segunda visita dele, Polônia. Muito interessante o movimento do Merz, ou seja, reforçando essa aliança dos dois principais países da União Europeia, Alemanha e França, e logo em seguida com o seu vizinho Polônia, muito importante, Polônia aí de frente ali, digamos assim, para a Ucrânia, com fronteira com a Ucrânia, ou seja, muito mais próxima do conflito, né, que está ocorrendo no momento. Então, muito interessante essa decisão, mas tomou um susto na votação de segunda-feira e isso é algo também para nós ficarmos de olho. Também essa semana, terça-feira, como eu já tinha anunciado que aconteceria, o primeiro-ministro do Canadá, ele visitou o Trump lá na Casa Branca, mas não foi uma visita lá muito boa, não. Não foi anunciado nenhum acordo com relação à questão das tarifas e teve até brincadeirinha de 51º estado lá no Salão Oval. O Mark Carney soltou uma hora lá para o Trump naquela reunião do Salão Oval de que o Canadá não estava à venda, e aí o Trump brincou dizendo que never say never, né? Ou seja, nunca diga não, né? Então, assim, nunca diga que não vai acontecer, digamos assim. Então, é impressionante, convido vocês a olharem a mídia canadense, cenas de prateleiras, né, com produtos que eram americanos retirados e colocando plaquinhas dizendo para comprar produtos canadenses, né? Então, incrível o que o Trump conseguiu fazer com essa história de 51º estado. E também, falando de Trump, semana que vem, a primeira viagem dele, né, de 13 a 16, ele vai Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Lembrando que no primeiro governo dele, a primeira viagem internacional também foi na Arábia Saudita. E uma polêmica que surgiu ontem é que um dos prováveis anúncios do Trump nessa visita é que os Estados Unidos passaram a chamar o Golfo Pérsico de Golfo da Arábia, né? Ou seja, os árabes eles chamam o Golfo Pérsico de Golfo da Arábia. Existe uma grande rivalidade entre os árabes e os iranianos. Lembrando que os iranianos falam persa, falam farsi, né? Não falam árabe, há uma grande rivalidade. Esse golfo é internacionalmente conhecido como Golfo Pérsico, nós também chamamos de Golfo Pérsico, os americanos chamam de Golfo Pérsico, os europeus chamam de Golfo Pérsico, mas os árabes chamam de Golfo da Arábia, Golfo Arábico. E a possibilidade do Trump anunciar essa mudança de postura dos Estados Unidos, fora o que realmente interessa, que é a venda aí de bilhões de dólares de novas armas, principalmente para a Arábia Saudita. O presidente brasileiro deixa Moscou neste final de semana e vai para Pequim semana que vem, 12 e 13, reunião da CELAC com a China. A China é nosso maior parceiro comercial, devem ser assinados novos documentos e aí trago novidades para vocês no nosso próximo podcast. Também falando de China, neste final de semana teremos a primeira reunião presencial, reunião mesmo, de representantes de China e Estados Unidos
para discutir aquela questão das tarifas. Por isso que ontem as bolsas, inclusive aqui no Brasil, tiveram aí uma reação positiva, mesmo com o aumento dos juros do Brasil novamente. As bolsas brasileiras reagiram positivamente, não apenas em função desse anúncio da reunião de amanhã, lá em Genebra, mas também pelo primeiro acordo comercial em relação às tarifas dos Estados Unidos com o Reino Unido, o que dá a entender que outros acordos vão sair em seguida. Então esse acordo também foi fechado ontem, um acordo aí de tarifas entre Estados Unidos e Reino Unido, então há uma grande expectativa em relação a isso. A reunião a tal da quarta reunião entre Estados Unidos e Irã, vou confirmar ao longo do dia, talvez faça um minuto de Conexão Gel ao final do dia para atualizar vocês com relação a esse conflito lá na Índia, com o Paquistão, e também sobre a quarta reunião entre Estados Unidos e Irã, sobre o programa nuclear iraniano. Lembrem disso, é uma questão muito importante, e essa reunião estava prevista para acontecer neste final de semana em Omã, mas não tinha sido confirmada até ontem à noite. Vou confirmar ao longo de hoje e talvez faça um minuto de Conexão Gel sobre isso no final de hoje. E para fechar o Estamos de Olho, uma notícia também muito interessante, não sei se vocês se lembram, 5 venezuelanos que estavam sendo perseguidos pelo governo do Maduro, que iam ser presos, etc. Eles se refugiaram na Embaixada da Argentina em Caracas. Lembrando que a Embaixada da Argentina em Caracas, quem cuida da Embaixada da Argentina em Caracas, porque a Argentina rompeu relações diplomáticas com o governo do Maduro, é o Brasil, e teve aí um evento que não está ainda muito bem explicado. Os Estados Unidos conseguiram fazer provavelmente uma operação aí de forças especiais e conseguiram tirar os 5 venezuelanos que estavam lá na Embaixada da Argentina e levar para fora da Venezuela. É um evento aí muito interessante, estou aí curioso para saber detalhes desse evento. Estamos de olho para entender como que aconteceu essa saída desses 5 venezuelanos, um evento bastante interessante. E para fechar o nosso Conexão Gel 335, escolhi como a melhor notícia da semana a escolha do novo Papa, Cardeal Robert Prevost, o primeiro Papa norte-americano na história da humanidade. É o Papa número 267 e pela primeira vez os Estados Unidos têm um Papa. Muito significativo. O Papa, ele escolheu o nome de Leão XIV, e muito interessante essa escolha, porque o Leão XIII, que é um Papa do final do século XIX, tinha um perfil muito diplomático, muito conciliador. O novo Papa, ele fala diversos idiomas, inclusive português, espanhol, porque ele viveu muitos anos lá no Peru. Inclusive no discurso dele de ontem, ele falou algumas palavras em espanhol, muito bonitas as palavras do Papa, palavras de conciliação. Vejo aí o novo Papa construtor de pontes e não destruidor de pontes. Acho que não preciso lembrar, né? Temos mais de 1 bilhão de católicos pelo mundo. Então ele vai assumir aí uma instituição importantíssima. O ser humano precisa de referências, o mundo precisa de boas referências. Estamos vivendo aí um momento sem referências, sem líderes mundiais para nós seguirmos, e eu tenho muita esperança, muita fé de que o novo Papa possa ajudar a construir essas pontes que nós estamos precisando, né? E com isso, com essa boa notícia, eu encerro mais um Conexão Gel, desejando a vocês um excelente final de semana. Não esqueçam de deixar a avaliação de vocês, se gostaram, se não gostaram, o comentário de vocês, mas principalmente compartilhem com seus amigos que gostam de estar informados como vocês. Tá bom? Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.